Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Jesus nunca desprezou aquele que se aproximou com sinceridade e pediu isso. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Cura os meus passados, os meus erros. Jesus nunca desprezou os sinceros. Os que tiveram coragem de tocar o dedo na ferida. Os que não inventaram absolutamente nada para estar diante dele. Os que vieram nus. Os que rasgaram as vestes e que não tiveram medo de mostrar a vergonha. Os grandes homens e as grandes mulheres da história, os que foram realmente tocados e que se transformaram como modelos para nós, todos eles chegaram miseráveis diante do Senhor. Ninguém perfeito. E Jesus dispensou tudo isso. Mas todos aqueles que tiveram coragem de mostrar a sua miséria ao Senhor, grandes feitos aconteceram. Foi assim na vida de Madalena, foi assim na vida de João, foi assim na vida de Zaqueu, que envergonhado de si mesmo não teve coragem de esperar Jesus ali, no lugar onde ele poderia ser visto e ver. Preferiu ficar lá, escondido no meio das árvores, como se fosse um bicho, fazendo de tudo para ficar ali no anonimato, para ver Deus acontecer na vida dos outros, os que estavam lá, porque certamente Zaqueu estava visitado pela convicção de que Jesus não tinha disposição para os miseráveis. Zaqueu certamente pensava que aquele homem, que aquele grande profeta que estava passando, fazendo uma grande revolução em Israel, cumpria bem as regras do seu tempo, acreditando que Deus tinha predileção pelos perfeitos. Por isso escondido na árvore, porque de alguma maneira já tinha sede de ouvir alguma palavra, mas não tinha coragem de se colocar diante. Mas eis que Jesus faz o impensável. Rodeado de santos e seguidores, Deus desvia o olhar. E ao desviar o olhar, encontra aquele que ele realmente precisa encontrar. Não que aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor também não precisassem dele. Não estou dizendo isso. Ele está apenas cumprindo a palavra que ele mesmo disse, que quem precisa de médico é o doente. E naquele momento, o doente estava escondido na árvore. E Jesus o percebe. E Jesus o olha. E diz a frase que vai mudar definitivamente a vida de Zaqueu, que vai ser um divisor de águas. O Zaqueu do passado, o Zaqueu daquele presente para o futuro. Jesus olha para aquele homem escondido de si mesmo, envergonhado da vida que levou. Na metáfora da árvore, na metáfora de estar escondido, Deus reconhece um homem com medo de si mesmo, com vergonha de si mesmo, assim como muitas vezes eu estive, assim como muitas vezes você também esteve, envergonhado de si mesmo, mergulhado na sua misericórdia, na sua miséria, esquecido da misericórdia. Olha para ele e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, que hoje eu quero ficar na sua casa. Poderia muito bem, Zaqueu, ficar na casa deste povo aqui, mas não. Eu quero ir para a sua casa. O olhar de Deus encontrando quem precisa ser encontrado. O olhar de Deus olhando para quem precisa ser olhado. O amor de Deus amando quem verdadeiramente precisa ser amado. O olhar de Deus achando quem está perdido. E fazendo nascer a vida nova em quem está tão antigo.
envelhecido, fracassado. É esse Deus que nós seguimos. É nesse Jesus que nós acreditamos, que faz o improvável acontecer. Alegre-se do seu Salvador. Alegre-se do seu Mestre. Alegre-se do Deus a quem você ama. Ele olha para as árvores, para os lugares improváveis onde nós não costumamos encontrar pessoas, e lá descobre alguém que merece a chance de uma vida nova. E se aconteceu com Zaqueu, pode muito bem acontecer comigo. É isso que me move todos os dias. Se aconteceu com Zaqueu, também pode acontecer com você. O improvável pode acontecer. Eu também um dia vivi e continuo vivendo durante muitas vezes, em muitos momentos da minha vida, a desconfiança dos que me olham e dos que não conseguem acreditar que Deus possa fazer alguma coisa na minha vida. Dos que me enxergam de qualquer jeito. Não importa. Nós sempre seremos vítimas de pessoas que não estão nem um pouco comprometidas com a sua verdade. Não é nenhum problema isso, faz parte da nossa vida. Agora, o que tem que nos mover é o olhar improvável de Jesus, nos fixando e nos querendo para Ele. Você pode ter certeza que na vida deste homem, marcado pelo limite e pela miséria, há um Deus que não desiste dele. Eu acredito. E eu persigo essa verdade cada segundo da minha vida. E você tem o direito de crer nisso. Você pode até acreditar que Deus tenha mais o que fazer na vida do seu irmão, porque ele é um pouco melhor que você. Mas é o improvável que nós estamos vendo acontecendo. É o improvável. É Jesus no meio daquela multidão de homens e mulheres retos, seguidores assíduos da religião do seu tempo. E ele desviando o olhar deles e prestando atenção na prostituta que está pronta para ser apedrejada. É o improvável acontecendo. É João, um homem de um temperamento horroroso, sendo olhado por Jesus e por ele transformado, chegando a ponto de ser chamado discípulo amado. É o improvável acontecendo. É o drogado se levantando e reencontrando o sentido da vida, porque foi tocado pelo amor de Deus e pela misericórdia de Deus. É o improvável acontecendo. É o desonesto reencontrando-se com a verdade, reassumindo a vida de um jeito novo. É o improvável acontecendo. É o alcoólatra se livrando do seu vício, reencontrando o valor de si mesmo e dizendo: a partir de hoje o álcool não faz parte da minha vida. É o improvável acontecendo. É a ação de Deus silenciosa nos corações que a gente nem desconfia que já estão sendo fisgados pelo céu. É o improvável acontecendo. Por isso nenhum preconceito cabe em nós. E nenhum preconceito deveria caber no coração de um cristão. Porque naqueles lugares onde eu não acredito que Deus possa estar, cuidado, às vezes aquele processo de santificação já está muito mais adiantado do que o nosso. Porque o improvável está acontecendo o tempo todo. Pode ser que você seja também um caso improvável. Que bom. Você que sempre se interpretou assim: é improvável que Deus me faça um santo. A história nos mostra que é diferente. Que tudo pode acontecer nesse coração aí, se você tiver coragem de descer da árvore e acreditar que o olhar e a palavra são para você. Pode ser que você faça parte dos improváveis. Pode ser que você tenha desacreditado durante muito tempo de que Deus pode muito em você e através de você. Pode ser que você tenha vivido uma vida de muitos erros que lhe causou um pessimismo natural, que lhe impede de acreditar que Deus tem um plano para você. Pode ser.
Isso acontece tão frequentemente entre nós. Acontece. Quero saber se é pecado pedir uma graça a Deus impondo a data para receber. É pecado não, meu filho, isso é um absurdo, né? Porque se é de graça, não tem que estar marcado, né? Às vezes a gente escuta algumas orações que você não sabe quem é o Deus na história, né? Se é aquele que pede ou se é aquele que dá. Tem o Deus, meu Deus Nestor, aqui ao seu dispor, né? Para fazer o que a gente quer, pelo amor de Deus, minha gente. A gente tem que tomar cuidado como nós estabelecemos a nossa relação com Deus. Porque senão Deus vira um servidor da gente, né? Não é por aí. Quantas vezes eu rezo a Deus pedindo o que eu quero, mas eu não vou receber. Porque o que Deus precisa me dar não é o que eu quero, é o que eu preciso. Quantas vezes nós nos percebemos pedindo a Deus somente o que a gente quer? E Deus não pode dar só o que a gente quer. Porque muitas vezes o que a gente precisa a gente não sabe nem pedir. Está lá dentro, é necessidade íntima. A gente precisa dar a Deus a oportunidade de agir no nosso coração e na nossa vida. Dar a Ele a direção, não é isso? A música diz isso. Vou dar a Deus a direção da minha vida. Isso é, vou dar a Ele a oportunidade de fazer em mim a sua obra, de realizar em mim a sua obra. Essa coisa de fazer negociação com Deus, eu particularmente, gente, eu nunca fui adepto disso. Eu dou a Deus isso, faço um sacrifício durante a quaresma para que Deus faça isso por mim. Você pode até ter o hábito de fazer promessa e sacrifício, mas pelo amor de Deus, faça isso com maturidade. Não fique pensando que Deus fica feliz cada vez que você sobe de joelho uma escada. Não, Deus fica feliz com a repercussão do sacrifício na sua alma, na sua vida, na sua atitude. Não adianta nada eu andar de joelhos uma distância lá em Lourdes, pagando uma promessa em Aparecida, se eu levanto do mesmo jeito que eu me ajoelhei. Eu tenho que me ajoelhar e me levantar melhor depois do sacrifício, mas como pessoa. Não é só o joelho esfolado e o sacrifício do corpo que vai agradar a Deus, isso não agrada. O que agrada a Deus é a repercussão do meu sacrifício no meu jeito de ser gente, na minha atitude. Então eu deixo de comer chocolate durante a quaresma. Você acha que Deus está lá marcando? Olha lá, ele hoje está sofrendo mais, ele hoje comeu. Não. A repercussão do sacrifício é que agrada a Deus, porque melhora o que eu sou. Como eu dizia, como é que o meu pecado atinge a Deus? Porque atinge a mim, faz mal a mim. Porque faz mal a mim e Ele me ama, então faz mal a Ele também. A mesma coisa, o que me faz bem também a Ele. Porque todo pai fica feliz quando vê o filho sendo repercutido por alguma coisa boa. Então fui capaz de viver o meu sacrifício de quaresma, fui capaz de viver a promessa que eu fiz. Mas o que Deus está me dando não é por causa do meu sacrifício, mas é por causa da repercussão que a graça teve dentro de mim. Aquilo que a graça encontrou lugar para fazer. Deus quer nos entregar as coisas boas todos os dias, minha gente. Ele não é um menino que precisa ser adulado para fazer. Quantas vezes eu precisei ser adulado para poder estudar? Ah, Fabinho, se você estudar eu vou te dar um sorvete. Ah, Fabinho, não é assim que funciona? Quantas vezes na nossa vida nós precisamos do estímulo para poder fazer? Precisou ser adulado. Deus não precisa ser adulado. Volto a dizer, a repercussão do sacrifício na nossa vida é para que eu tenha a oportunidade de deixar a graça de Deus agir em mim. Então, quando eu sou fiel a um sacrifício que eu fiz, Deus começa a ter mais chances dentro de mim, porque eu me eduquei. Eu fiquei mais disciplinado. E pode observar, uma pessoa disciplinada, Deus tem mais chance na vida dela. A disciplina é uma picada que nós abrimos na mata para que Deus passe. Quanto mais disciplinas a gente tem, quanto mais a gente disciplinado é na vida, maior é a oportunidade que Deus tem de agir em nós, porque Ele vai encontrar espaço para poder agir. Quando eu sou capaz de viver um sacrifício, eu tenho então mais condições de viver a vida cristã. Quantas pessoas imaturas, né, não sabem viver sacrifícios, não sabem viver os problemas da vida.
porque foi acostumado a ser adulado a vida inteira. Então, muito cuidado, minha gente. Precisa saber como é que a gente está rezando. Como é que nós estamos rezando e o que nós estamos pedindo a Deus. Será que nós estamos pedindo a Deus que Ele venha nos adular? Que Ele venha nos dar só o que a gente quer? Mas e aí como é que você vai crescer? Se Deus não lhe contrariar. Quantas vezes na vida um filho cresce justamente no momento em que ele é contrariado? No não que ele recebeu. Não, meu filho, isso eu não vou dar, porque não é hora, você não está preparado para isso. Quantos filhos morrem porque receberam o carro antes da hora? Quantos filhos já morreram porque ganharam uma moto antes da responsabilidade? Ah, mas ele já tem idade para ter carteira. Idade, minha filha, cronológica, não significa absolutamente nada. O pai, a mãe, precisa ficar de olho na idade mental do filho. Será que ele já está com responsabilidade para ter um carro? Tem idade, mas já tem responsabilidade para isso? Então o pai e a mãe dão as coisas na hora certa. Na hora que a responsabilidade existe, porque sabe que pode estar dando a morte para o filho. Dar uma moto antes da hora pode ser dar a morte para o filho, que você vai criar a oportunidade para o desastre. Você vai criar a ocasião para que o diabo haja, o diabólico da vida. Deus, a oração é a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus aquilo que não está na hora de pedir. E a gente só gosta de Deus na medida em que Ele realiza o que a gente está pedindo. Mas não é por aí. A oração tem que ser um lugar da gratuidade. Tem que ser o lugar onde a gente aprende a viver a restrição e a possibilidade. Nem sempre Deus vai me dar o que eu pedi. Então eu tenho que ter a consciência. Esquece, para de pedir. Uma hora vem, uma hora acontece. É igual quando a gente quer que uma coisa aconteça e a gente insiste demais. Pode ser que aquilo nem aconteça, pelo tanto que a gente insiste. E às vezes quando igual um casal de amigos que eu fiquei sabendo, que há muito tempo estava querendo engravidar, já tinha feito de tudo, tentado de tudo, não tem mais jeito. Relaxaram, a mulher engravidou. A ansiedade gera isso muitas vezes. A nossa oração muitas vezes é ansiosa. Nós ficamos pedindo para Deus o que a gente quer hoje, igual criança birrenta. Mas não precisa ser assim. Nós podemos aprender a viver essas demoras de Deus. Nós podemos muito bem aprender a viver este tempo de esperar. Entrega a Deus. Eu com toda sinceridade, eu não tenho mania de pedir as coisas a Deus. O meu jeito de relação com Deus é diferente. Eu tenho Ele o tempo todo comigo, o tempo todo presente na minha vida, e eu sempre contando para Ele o que está acontecendo, as minhas alegrias, as minhas derrotas. Como? Na minha intimidade com Ele, minha gente. Eu não preciso dobrar os meus joelhos para estar lá na igreja, na capela, para estar em oração. Claro, essa oração formal é importante, mas a que verdadeiramente nos conduz no caminho da mística é aquela que perpassa a vida inteira. Quando você vê, oh meu Deus, que bom isso. Oh meu Senhor, obrigado por que está acontecendo em mim. Oh meu Deus, me dê força nessa hora. Mas eu não gosto de formular o que eu quero, não. É igual quando o Robinho ficou doente. Em nenhum momento eu tive coragem de pedir a Deus, cura o Robson. Isso eu aprendi com o Padre Léo também. Em nenhum momento o Padre Léo pediu a Deus que o curasse do câncer. Foi ele mesmo que me disse isso. Não estou pedindo não, Fábio. Porque eu não sei se Deus quer. Eu não sei se Deus pode reverter as minhas escolhas. Agora eu estou pedindo para Ele, me ajude a viver bem até o último momento da minha vida. A gente sempre tem a tentação de pedir o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para a situação. Quem tem a sabedoria é Ele, minha gente. Quem sabe é Ele. O que eu posso saber é aquilo que a minha inteligência me ilumina e aquilo que eu permito que Ele me mostre. Mas a minha inteligência será sempre limitada para perceber a vida. Mas Deus não tem limites para perceber. Então rezar é isso. É todo dia, toda hora, falar, Senhor, minha vida está em suas mãos, os meus projetos, me ajude a tomar as melhores decisões, coloca na minha vida a pessoa certa para me ajudar, para me orientar nessa hora, e vem, acontece. Eu digo isso por mim. Deus me assessora o tempo todo através das pessoas.
Deus está do meu lado o tempo todo através das pessoas. Eu sinto isso. Eu fico pedindo, não, eu mostro para Ele todos os dias minhas necessidades. O Senhor está aqui, ó. Preciso disso, preciso daquilo, e o Senhor faça do jeito que achar melhor. Eu estarei aqui, pronto, atento, esperto, para saber o que o Senhor quer. Para quem sabe eu fazer a parte do milagre que não cabe. É isso. Não fique muito ansioso com aquilo que você não tem. Pode ser que não é a hora ainda. E na hora que chegar, o momento certo, pode ter certeza que a vida vai lhe conduzir e você vai chegar lá. Porque Deus quer. E aí a gente faz o esforço da gente, a parceria está. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. A teologia nos ensina que o processo de revelação de Deus na história, a maneira como nós interpretamos essa revelação passa o tempo todo pelos limites da nossa inteligência. E você tem razão. Nós temos no Antigo Testamento uma imagem de Deus. Um Deus muitas vezes opressor, tirano, bravo, né? Muito severo. E se a gente vai pegar alguns textos em que nós temos essas narrações, parece que essas narrações são contraditórias àquilo que nós conhecemos em Jesus. Mas é justamente disso que nós estamos falando. O Antigo Testamento é superado, a visão é aprimorada, porque Jesus nos empresta um novo jeito de interpretar o que é antigo. Jesus é a hermenêutica de Deus. O que é isso? É a partir dele que nós podemos interpretar e conhecer quem Deus é. Por isso que Jesus é a plenitude da revelação. Tudo aquilo que a inteligência humana pôde saber sobre Deus, até o evento Jesus, foi amplamente superado com aquilo que Jesus ensinou. Então veja bem, a inteligência humana, e aí você pega o contexto do judaísmo, né, que é a religião onde Jesus nasceu, tinha uma compreensão de Deus a partir daqueles moldes do Antigo Testamento. E aí você tem ali narrações, discursos, você tem os salmos, sobretudo os salmos. Nos salmos a gente vê um Deus de batalha, um Deus que vai à frente para brigar, para lutar, que é capaz de matar os seus inimigos. Eu tinha um professor de teologia que ele até dizia assim, olha, se a gente, quando eu preciso rezar esses salmos, eu não consigo entrar num clima de oração porque esses salmos me mostram um Deus muito perverso. Mas veja bem, a palavra de Deus, ela está sempre contextualizada no tempo. Ela servia para a compreensão de Deus, a partir daquelas inteligências, daquelas mentalidades. Quando vem Jesus e nos apresenta este Deus terno, este Deus amoroso, não significa que nós vamos jogar fora a Sagrada Escritura antiga e dizer que ela estava errada. Não, nós vamos reconhecer nela o processo através do qual Deus foi se manifestando no mundo. Nós vamos descobrindo a maneira como Deus foi entrando na história, como ele foi sendo revelado, como ele foi acontecendo no tempo e como é que ele chegou ao nosso coração hoje. E nós, de alguma maneira, temos dentro de nós o Antigo e o Novo Testamento sintetizados. Mas muitos de nós ainda foram evangelizados a partir da visão de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus que vigia os erros humanos para poder castigar. As experiências de Deus são diversas. Por quê? Porque Deus depende da nossa inteligência para agir. Não é assim? Ele passa o tempo todo pelos meus significados humanos. E é por isso que a conversão, minha gente, é também um processo de modificação das minhas interpretações. Eu começo a modificar o meu jeito de interpretar as coisas, as situações, as realidades. Por isso que é mudança de mentalidade.
Eu sou filho do Novo Testamento. Graças a Deus, as primeiras notícias que eu tive sobre Deus é que Ele me amava. Eu me recordo como se fosse hoje, da minha mãe dizendo isso para mim: meu filho, Deus ama você. Pode ser que você não tenha tido uma experiência semelhante à minha. Pode ser que você tenha tido a experiência de um Deus vigilante, que ficava o tempo todo olhando para o seu pecado, para aquilo que você estava fazendo de errado. Veja bem, na nossa vida a síntese é sempre interessante. Eu preciso compreender a misericórdia de Deus, mas não posso esquecer do conceito de justiça. Deus é justo. Deus me ama, mas Ele é justo. Significa que quando eu erro, Ele vai agir segundo a sua justiça. Ele me perdoa, mas eu preciso assumir as consequências humanas dos meus erros. Está vendo como Antigo e Novo Testamento podem ser reconciliados numa mesma visão? Seria uma ingenuidade da nossa parte pensar: Deus me ama, então eu não vou precisar assumir as consequências dos meus erros, porque já que Ele me ama, Ele vai assumir os meus erros por mim. Não é assim? Errado. Trazer o Novo Testamento e o Antigo para essa síntese pessoal significa: eu sou filho da misericórdia, mas eu sei que Deus é justo. Por outro lado, eu não tenho o direito de ficar ancorado no Antigo Testamento, anunciando o tempo todo a ira de Deus, né? E às vezes a gente escuta pregações assim. Deus está sempre irritado na palavra daquele padre ou na palavra daquele pastor, daquele líder religioso. Não temos o direito de mostrar apenas a ira de Deus, que nesse caso aqui Jesus traduz como justiça. Deus é justo. E Jesus tinha atitudes que demonstravam essa sua capacidade de sintetizar o Novo e o Antigo Testamento. Veja bem, o mesmo Jesus que perdoava pecados, que abraçava os pecadores e que ia tomar um café com eles, é o mesmo Jesus que chicoteava os vendilhões do templo. Então em Jesus está sintetizado isso. E nós precisamos sintetizar também, porque a verdadeira experiência de fé, ela tem que nos equilibrar a partir do princípio de justiça e do princípio de amor. Porque senão, nós vamos ficar o tempo todo balançando ora lá, ora cá. E esse balanço não é salutar na nossa vida. Você precisa acreditar na misericórdia de Deus. É direito seu acreditar que Deus lhe ama, que Deus lhe quer bem, que Deus perdoa o seu pecado. Mas Ele é justo. Então é obrigação sua, é obrigação minha, que a gente tenha cada vez mais clareza de como devemos viver a nossa vida. O que precisamos escolher? O que precisamos jogar fora? Recolher o joio do trigo. Retirar, não permitir que o ruim prevaleça, não permitir que as coisas ruins fiquem semeadas nos canteiros da nossa vida. Aí sim, nós estamos equilibrando o Deus justo do Antigo Testamento, que naquele momento está descrito a partir de uma linguagem bélica, de uma linguagem de guerra, e que nos assusta, porque nós estamos acostumados com a palavra de Jesus. De repente eu vou para o Antigo Testamento e vejo histórias de um Deus que massacra os seus inimigos. Como é que eu posso acreditar que este Deus massacra os seus inimigos, se na palavra de Jesus Ele está dizendo o contrário sobre Deus? A palavra de Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas aí você fala, mas no Antigo Testamento Deus matava os seus inimigos. Veja bem, o que mudou foi a compreensão. A história foi amadurecendo a própria visão de Deus, sobre Deus. E aí a gente foi descobrindo que Deus é amor. Aí a gente chega nessa declaração joanina: Deus é amor. Mas porque Ele nos ama, Ele é justo conosco. Toda vez que alguém nos ama, tem que ser justo conosco, nos deixando assumir os erros que a gente cometeu, vivendo as consequências, mas estando do nosso lado para nos acolher e para nos dar condições
de não errar tanto mais. É assim que funciona, minha filha. O equilíbrio do Antigo e do Novo Testamento sendo um norte para a nossa caminhada, um referencial para nos ajudar a ir adiante. É difícil? Não é muito fácil não, mas também não é impossível. Reconcilie dentro do seu coração essas duas dimensões. Um Deus que te ama, mas ao mesmo tempo um Deus que é justo. Isso só vai lhe amadurecer. Reconciliar essas duas dimensões de Deus na sua vida vai lhe transformar aos poucos num ser humano cada vez mais maduro, pronto para viver e experimentar este amor de Deus na sua vida, mas ao mesmo tempo colocando os pés na história e vivendo com responsabilidade o seu papel aqui. Padre Fábio, sofro muito, a minha dor está conseguindo me desanimar, sobretudo porque minha vida está uma grande escuridão, em todos os sentidos. A minha vida financeira, familiar, pessoal e principalmente sentimental. Nada tem dado certo. Eu tenho tentado andar, mas há mais de 2 anos que isso se repete e repete. E eu já não tenho mais forças, eu me sinto triste, inferior. Não consigo evitar. Preciso de uma palavra de luz, preciso de direção. Minha filha, eu achei interessante porque você citou alguns aspectos da vida, né? Financeiro, familiar, pessoal e principalmente sentimental. Já viu essas salas em que a gente tem vários interruptores? Porque são muitas as luzes que estão ali. Sobretudo quando você tem um ambiente grande, né? Você tem vários focos de iluminação. E você tem razão quando você diz que principalmente o sentimental. Que na verdade, quando nós estamos vivendo um apagão sentimental, a gente não consegue acender as outras realidades. Por quê? Por mais que um ser humano seja racional, por mais que ele tenha essa busca, né, de viver um processo racional, de ser um homem equilibrado, uma mulher equilibrada, a razão prevalecendo muitas vezes, né, o sentimento ele é muito forte. O impulso do sentimento sobre a vida humana é muito forte. É claro que existem pessoas mais duras. Mesmo assim eu duvido muito, né? Porque em última instância eu acredito que o impulso que nós temos mais determinante nas nossas escolhas é o nosso sentimento. A gama de todas as nossas emoções, né? E se este interruptor não está funcionando, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para as outras realidades. Pode observar. Nós podemos ter um bom emprego, ter uma boa situação familiar, podemos ter uma boa estrutura financeira, mas se os nossos afetos estão desordenados, se a gente está vivendo um processo de traição, de abandono, de solidão, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de perceber as outras realidades da nossa vida. A gente acaba prejudicando também a relação de trabalho. Outro dia a gente estava até conversando isso, eu com um amigo meu, estava falando para ele, olha, cuidado para que os seus afetos, a sua vida sentimental, amorosa, afetiva, não venha prejudicar o restante da sua vida, porque quando você começa a eleger a sua vida sentimental como mais importante de tudo, você começa sendo ingrato com o seu processo nas outras instâncias. Então, o grande risco, quando nós damos a atenção demais àquele interruptor dos afetos, é que a gente pode perder a referência do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, no que diz respeito às outras realidades. Volto a dizer, é bem provável que os nossos afetos, os nossos sentimentos queiram prevalecer sobre tudo. E que essa vida sentimental, afetiva, sobretudo no que diz respeito ao relacionamento homem e mulher, quando o seu casamento não está bem, o seu namoro não está bem, ou você está apaixonado, foi rejeitado, quando isso dá errado, cuidado para que você não jogue todo mundo fora, né? Todas as outras estruturas da sua vida. Então onde é que está a sabedoria? A gente precisa descobrir. Então, digamos que a minha vida afetiva não está muito bem, não estou muito equilibrado, não estou me relacionando bem com as pessoas, com aquela pessoa de maneira especial, né? Que aqui é o que me parece. Comece a olhar para as outras realidades
E já que existe um apagão nessa vida sentimental, comece a permitir que a luz do trabalho brilhe um pouco mais. Comece a permitir que o brilho da família brilhe um pouco mais. É interessante, por exemplo, às vezes a pessoa está vivendo aquela dificuldade de relacionamento, aí ela se tranca no quarto. Então tem que tomar um cuidado para que você não aumente o apagão. Então, se deu errado alguma coisa no seu namoro, na sua vida sentimental, abra um pouco as portas para que as outras luzes venham iluminar um pouco aquilo que está apagado. É você fazer o equilíbrio. Ah, mas é difícil demais, padre. Eu sei, ninguém disse que seria fácil. Mas se você começa a fazer o seu esforço e dá os seus passos, aos poucos as luzes dos outros cômodos vão acendendo aquele que está parecendo escuro demais. É uma questão de escolha, minha gente. Se você está vivendo uma desilusão amorosa e você começa a intensificar demais essa desilusão e você começa só a pensar nisso, daqui a pouco o seu trabalho será prejudicado, a sua vida familiar será prejudicada e consequentemente isso vai fazendo cair uma série de outras coisas. Você vai desestabilizando a sua vida. É por isso que a vida amorosa ela é muito determinante na vida das pessoas. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado para que essas desilusões não venham provocar outros desastres. E aí tudo depende do investimento que a gente faz, né? Eu particularmente fico muito preocupado quando eu encontro alguém que faz do seu relacionamento afetivo amoroso a base principal, né? Então está namorando e aquele namorado é o centro do mundo. E se ele vai embora? E se ele morre amanhã? Então, claro, é sempre difícil você equalizar o tanto que você está investindo naquele relacionamento. Mas faça outros investimentos também. O grande problema é que às vezes as pessoas fazem um investimento único. Começou a namorar aquele rapaz, ela esqueceu dos amigos que tinha, ela esqueceu da família que tinha, ela esqueceu da faculdade que fazia. Comece a dividir um pouco melhor este investimento que você faz. Comece a doar-se um pouco mais em outras situações, porque se aquilo não dá certo, você tem outras realidades que vão lhe amparar. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.